Muito obrigado pela presença, pessoal. Agradeço também a oportunidade de falar um pouco do meu trabalho aqui, e também um pouquinho dos meus interesses. Então, eu sou Dailson José Bertassoli Júnior, fui contratado como docente na área de Geoquímica Orgânica Ambiental e Paleoambiental, e começo a minha apresentação vendendo um pouquinho essa área de Geoquímica Orgânica. Eu acho que é uma área que ela estava um pouco subdimensionada aqui no Instituto, né? A gente não tinha muita oportunidade de trabalhar com geoquímica orgânica, pelo menos quando eu estava aqui na graduação. Eu acho que é uma área que tem crescido atualmente. Para exemplificar esse crescimento, eu puxei uma edição da Nature Geoscience de janeiro ou fevereiro desse ano e dei uma pesquisada. Falei, o que está falando de geoquímica orgânica nessa edição, né? Então, ela é uma ferramenta utilizada em diversos artigos, às vezes uma perspectiva mais focada em processos biogeoquímicos e às vezes como uma simples ferramenta que pode auxiliar no entendimento de outros processos, né? E ela entra só dando esse apoio. Então, espero também poder trazer um pouco essa área aqui para o Instituto e auxiliar de diversas formas aí o trabalho dos meus colegas e também dos alunos daqui. E agora, fazendo propaganda de mim, vou falar o que eu fiz nesses últimos 10 anos, que coincide exatamente com quando eu dei início na minha vida acadêmica, senso estricto, que foi quando eu comecei no mestrado, em 2014. Então, eu me formei na graduação aqui em 2012, fiz um ano, passei um ano na consultoria ambiental, entendendo o mercado de trabalho e vendo que não era muito para mim. Entrei no mestrado, fiz doutorado, ambos sob orientação do professor André Sakaguchi. Depois fui para o pós-doutorado NEASH, sob supervisão do Cristiano Chiesi, e fui contratado como docente aqui no ano passado. Nesses 10 anos, eu acho que eu estava tentando pensar o que eu fiz, né? E uma das coisas que eu fiz bastante foi campo. Então, eu, às vezes, por vontade própria, às vezes sob pressão. Então, aqui nesse mapa, eu plotei algumas amostras que eu coletei nesses últimos 10 anos, e dá para ver que cobriu bastante da América do Sul. Tem alguns estados subrepresentados aqui, mas preciso ir para lá também, né? E esses campos eles trouxeram uma grande oportunidade para mim, acho que não só acadêmica, né, na parte do trabalho, mas também como crescimento pessoal. Eu consegui entender um pouco melhor pessoas e ambientes que eu não entendia antes, e putz, foi uma experiência que eu sou muito agradecido por ter tido, e isso aconteceu por causa da vida acadêmica. Né, então, exemplificando os lugares que eu visitei, tem o Xingu, algumas cidades amazônicas, biomas que eu não conhecia, Caatinga, Cerrado. E também tive a oportunidade de passar por alguns projetos de grande porte que me disponibilizaram aí acesso a pesquisadores renomados e renomadas, é, sei lá, a experiência de passar 30 dias embarcado num navio, um negócio super diferente, ou então participar da perfuração no Trans-Amazon Drilling Project, que alguns de vocês aqui também tiveram essa experiência, e muitas vezes uma experiência diferente de tudo que a gente vivenciou antes. E foi muito bacana. Eu acho que isso me moldaram como profissional e como pessoa. Essas coisas me moldaram. E outra coisa que me moldou foi os perrengues que eu passei nesse caminho, né? Então, todo mundo sabe que eu perco chaves. Então, metade dos perrengues está envolvendo a perda de chaves ao longo do Brasil, ali no meio do Brasil. É, Então, assim, na verdade tem esse lado que às vezes a gente mostra a pinga que a gente toma, mas não mostra os tombos que leva, né? Que estão os tombos. E essas oportunidades de participar dos trabalhos de campo trouxeram para mim contato com pesquisadores que, na verdade, não viraram colegas, viraram amigos. E eu acho que isso expandiu bastante minha área de atuação. Então, assim, eu tenho uma atuação mais forte na área de interpretações paleoambientais e paleoclimáticas, mas por conviver no campo com o pessoal que trabalhava com ciclo de carbono, com biólogos que trabalhavam com biogeografia, com o pessoal que trabalha com interpretação de biomarcadores em ambientes modernos, eu consegui também ir um pouco para esse lado e perceber que eu gosto de ser um pesquisador mais generalista. Eu não gosto de trabalhar muito focado numa área. Eu acabo sendo um pato, né? Que voa bem, voa, mas não voa bem, anda, mas não anda bem, nada, mas nada bem. Não, tô brincando, mas eu tenho essa abordagem de tentar costurar as coisas um pouco mais. E eu acho que essa abordagem ela se reflete um pouco na minha produção acadêmica até aqui. É meio triste a gente resumir a produção acadêmica em artigos, assim, mas eu acho que é o que acaba caindo na literatura e que traz a oportunidade de feedback de outros grupos e tudo mais.
mas eu estava tentando empacotar alguns artigos dentro de temas específicos e eu notei que parte do meu trabalho foi focado em entender as rias fluviais amazônicas como oportunidades de investigar mudanças na Amazônia durante o Holoceno. Então, eu acho que eu contribuí nessa parte e tenho focado um pouco mais nessas rias atualmente. O que são essas rias? Né? São feições, parecem um lago, que ficam bem na confluência entre tributários amazônicos e o Rio Tronco. Eu acho que isso oferece uma oportunidade única para a gente para tentar entender um pouco melhor esse ambiente e é um dos meus focos de pesquisa. Aí, a partir disso, né, a gente surgiu com interpretação paleoambiental, paleoclimática, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas que foi uma experiência interessante e acho que vou tentar aproveitar um pouco mais disso ao longo dos próximos anos. Semana que vem eu vou para a Tefé para coletar outro testemunho. E depois, um trabalho do qual eu orgulho bastante de ter participado foi a mensuração de gases de efeito estufa na usina hidrelétrica de Belo Monte. A parte de um esforço conjunto de diversos pesquisadores, o Clayton, que está aqui, foi um dos grandes contribuidores. E no final da primeira etapa dos trabalhos, a gente conseguiu publicar um paper na Science Advances mostrando que as emissões na usina de Belo Monte triplicaram depois da construção e deu um enfoque maior num projeto que já era polêmico, né, mas nos impactos que não estavam dimensionados na época da construção. E acho assim, no final das contas, gases de efeito estufa não é o maior problema da usina, mas eu acho que não dá para usar um problema global como as mudanças climáticas para justificar uma obra do tamanho de Belo Monte com impactos locais tão intensos como os que a gente viu lá. Então é algo que trouxe bastante aprendizado para mim nessa área, é um tema que eu pretendo seguir trabalhando também. E outra zona de interesse é a de entender um pouco melhor a dinâmica de marcadores, tanto orgânicos como inorgânicos, em ambientes modernos, para utilizar esse comportamento, né, e esses processos como análogos para entender um pouco melhor os registros paleoambientais. Então, muitas vezes a gente simplifica muito a interpretação paleoambiental olhando para um testemunho sedimentar, e se a gente consegue entender um pouco melhor o que está acontecendo no trajeto do rio ou como esse biomarcador é gerado, nós conseguimos ir para a segunda fase de pensamento, né? A segunda derivada. Falar, beleza, mudou o ambiente. Putz, mas mudou o ambiente mesmo? Será que não foi a fonte? Será que não mudou a precipitação que aumentou a fonte de um lugar e no final das contas o que a gente achou que tinha aumentado a floresta, na verdade é só outro rio que começou a depositar sedimento ali? Então, tenho tentado trabalhar um pouco nisso, em parceria com outros grupos também. Boa parte dos campos que eu fiz foi nessas tentativas aí de melhorar a calibração, então a gente visitou vários biomas, fez coletas mensais em diversos tributários amazônicos, trabalho bastante exaustivo e que rende às vezes uns papers meio chatos de ler, mas que são bastante úteis para as interpretações. Um exemplo é num trabalho de campo que a gente fez passando por diversos biomas, nós analisamos a assinatura de delta carbono 13 de ceras de folhas de planta, algo bem específico, né? Mas a partir dessa assinatura do delta carbono 13, que é uma assinatura bastante estável em registros sedimentares, nós conseguimos diferenciar se o material orgânico que está chegando ali vem da caatinga, do cerrado ou da floresta. Então isso auxilia bastante na hora da gente tentar entender o que aconteceu no ambiente continental. Em colaboração com outros pesquisadores, eu consegui desenvolver essa parte mais abrangente de trabalhar com grupos que não necessariamente trabalham com a geologia, hard science, e também mas interagir com biólogos, interagir com o pessoal dos modelos numéricos e tudo mais. E nisso renderam alguns trabalhos como o impacto de mudanças de precipitação na distribuição e na população de aves na Amazônia, o impacto da célula de revolvimento meridional do Atlântico na Amazônia, né, desse efeito dominó que a gente pode ter dos tipping points. Obviamente, nesse eu entrei como coautor, eu só tentei contribuir da maneira que eu podia. E, fruto dessa interdisciplinaridade, surgiu uma pergunta no ano passado, ou no ano retrasado, que finalmente eu tive aquela pergunta que você fala, putz, eu gostaria muito de investigar isso. E essa pergunta coincidiu com o período em que abriu um projeto de geração, uma chamada do projeto de geração na FAPESP, que é um projeto maior, destinado a jovens pesquisadores. E, bom, submeti um projeto, ele foi aprovado, e agora eu estou tentando investigar, né? É um tema que coincide um pouco com as áreas que eu mencionei aqui,
mas que foca na avaliação de mudanças na extensão de áreas alagáveis na Amazônia e se essa mudança na extensão de áreas alagáveis na Amazônia tem algum impacto para o balanço de metano global. Mas aí por que isso é importante? Basicamente, os modelos climáticos do IPCC, eles pegam um comportamento da curva de emissões de metano de ambientes naturais que ocorreu entre 1994 e 2004 e extrapola isso para o futuro, para as projeções. E isso é uma simplificação que não necessariamente é exata, né? A gente sabe que existe uma grande variabilidade nesses ambientes naturais, apesar de não entender direito essa variabilidade, ainda tem muitas lacunas. E existe também um feedback positivo entre aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera e um significativo aumento nas emissões de metano de áreas alagáveis. Aí, tipo, oh, mas é significativo? Áreas alagáveis representam mais ou menos 1/3 das emissões totais de metano para a atmosfera. Então, né, antrópico é metade, natural é metade, metade dos naturais é mais ou menos aí. É o que vem de áreas alagáveis. Um exemplo desse efeito é, entre 2000 e 2007, nós tivemos uma interrupção no padrão de crescimento da concentração de metano na atmosfera, e foi um acontecimento inesperado, mesmo dentro dos modelos, ninguém entendia direito o que estava acontecendo. Alguns trabalhos saíram mostrando, isso daqui, na verdade, é os efeitos de mudanças na política que contribuem para uma menor emissão de metano antrópico para a atmosfera. Outros trabalhos indicaram depois que era efeito da variabilidade natural. Eu acho que a gente precisa tentar atacar um pouco mais esse problema. Aí, um dos problemas que surgem nessa variabilidade natural é a resposta da emissão de metano natural em relação à insolação. Aí já no período geológico, as emissões de metano em ambientes naturais tendem a seguir o padrão de insolação no hemisfério norte. Se a gente tem mais insolação no hemisfério norte, a gente tem uma monção mais intensificada, afetando a umidade no Sudeste Asiático, Índia, Norte da África, aumentando então as concentrações de metano na atmosfera. E no final das contas, a gente sempre vê no interglacial uma diminuição do metano acompanhando essa mudança na insolação. Sempre foi isso até esses últimos milênios. Então, no Holoceno, de 5.000 anos para cá, esse padrão se inverte e a gente começa a ter um aumento da concentração de metano atmosférico. Aí, putz, é emissão de combustíveis fósseis? Acho que não, né? 5.000 anos atrás a gente ainda não estava furando poço para petróleo. Uma das hipóteses para essa ocorrência, que foi muito defendida por Rudman, que é o autor de um livro clássico de interpretação paleoclimática, paleoambiental, por exemplo, é que esse evento marcaria o antropoceno, ou seja, por causa de plantações de arroz na China, que emitem bastante metano realmente, nós teríamos o início do impacto antrópico para a atmosfera de maneira global, mostrando aí, com uns modelos bem simples, que talvez esse impacto de simples plantações de arroz já seriam significativos para mudar a concentração de metano. Depois, alguns trabalhos mostraram, por assinatura isotópica de metano e por concentração de metano nos testemunhos de gelo, que não necessariamente a gente consegue verificar isso e talvez não seja uma conjectura tão exata assim. E outras interpretações começaram a ganhar força. E aí a gente começa a casar um pouco com os assuntos que eu vinha debatendo atrás, né? Bom, basicamente, hoje em dia, 8% das emissões globais de metano vem da Amazônia. Se a gente tirar antropogênicas, a gente está falando de 20% das emissões naturais vindo desse ecossistema. E então, casando essa ideia com o fato de que há 5.000 anos, nos trabalhos anteriores, nós indicamos que houve uma mudança drástica no sistema amazônico em termos de extensão de planície de inundação, e justamente isso que afetou a distribuição de aves, surgiu os objetivos desse projeto, que é tentar inferir quais foram as mudanças na extensão de áreas alagáveis na Amazônia, investigar as possíveis causas para essa variação. Então, nos últimos 20.000 anos aí, a gente tem uma mudança drástica do nível do mar, que afetou, obviamente, o sistema amazônico, mas a gente tem mudanças climáticas muito significativas. Então, a ideia é tentar ver o balanço de qual efeito foi mais significativo, né? Entender um pouco melhor esses controles. E, a partir de uma abordagem mais quantitativa, que a gente vem falando bastante ultimamente,
ver se esse efeito seria significativo para as concentrações globais, né? Não adianta só a gente ver se mudou ou não, a gente precisa saber se essa mudança seria significativa para tentar testar essa hipótese. Aí, obviamente, esse não é um trabalho fácil, a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar para atacar esse problema. Para isso, eu vou utilizar biomarcadores, alguns novos, como BHPs, e biomarcadores que eu já venho trabalhado, como delta-carbono 13, delta-deutério em ceras de planta. Elementos maiores para fazer alguns modelos de desmisturas. Quantificação de emissões em diversos ambientes amazônicos, que vocês viram que a gente trabalhou aí na Amazônia por um tempo. E também uma abordagem baseada em modelos numéricos e probabilísticos para tentar entender se esse efeito foi significativo ou não. Para isso, eu preciso da colaboração das minhas alunas, da Lara, da Dai, dos meus alunos de iniciação científica, né? O Pedro, o Felipe, a Lívia. Estou começando a nuclear esse grupo aqui e que vai ter uma base, esse grupo, que é o Laboratório de Geoquímica Orgânica, né? A possibilidade de ter esse projeto no começo da carreira favoreceu aí a implantação do laboratório, que a gente tem lutado bastante para conseguir deixar ele rodando, mas tem andado devagar e sempre, e a gente conseguiu obter os primeiros resultados nos últimos meses. Então, né, isso aqui foi o antes e agora o depois, a gente já conseguiu estabelecer alguns equipamentos lá que são bastante úteis, como um cromatógrafo a gás, e estamos caminhando, né? Então, daqui um tempinho, a gente espera ter um laboratório assim. E vamos ver, né? Vamos ver o que acontece antes aqui. Mas a ideia é ter esse laboratório e disponibilizar, né, para toda a comunidade do Instituto de Geociências e, é claro, do Brasil. Acho que é isso, basicamente. Obrigado, pessoal. É uma parte bem significativa da Amazônia, né? Acho que dá uns 30% dos 6 milhões de quilômetros da Amazônia. Mais ou menos isso. Aí existem áreas da Amazônia que são hotspots para metano. Então a gente tem Llanos de Mochos, na Bolívia, que acho que é uma área bastante significativa e que a gente pegou alguns indícios de que se desenvolveu há 5 mil anos atrás. As planícies de inundação, né, o trabalho que o André foi autor principal, a gente identificou que as idades de praticamente, sei lá, 90% das planícies é abaixo de 5.500 anos. Então parece que essa mudança foi bastante significativa 5.500 anos atrás. E aí tem uma interação, né? A gente está tentando entender melhor se é a subida do nível do mar ali que atinge o ápice há mais ou menos 6 mil anos, utilizando como base o trabalho do Marcelo Cohen, ou se é a significativo aumento na descarga do Amazonas que aconteceu há 5 mil anos atrás, que começa a ter esse efeito aí na dinâmica sedimentar da região que causa a planície de inundação se expandir e aumentar as emissões a partir dessa região mais limitada, né? Essas áreas alagáveis estão mais dentro do continente ou estão mais próximas? Mais dentro do continente. Uma das questões principais é que as áreas próximas ao ambiente costeiro, não tanto na Amazônia porque a descarga de água doce é super grande, né? Mas se você pegar, por exemplo, a plataforma, a gente não tem emissão significativa de metano lá por causa do sulfato. Então ele vai inibir metanogênese, você vai ter sulfato redução. Agora, ambiente de águas doces, né? Aí, putz, é metanogênese que impera, como processo biogeoquímico de degradação de matéria orgânica em ambiente anóxico. Tem mais? Além de metano, que outros próxios da geoquímica orgânica costumam brincar? Assim? O metano eu utilizei, ele meio que norteia o trabalho, porque eu acho que tem poucas pessoas que trabalham com metano e com biomarcadores, né? Então consegui achar essa brecha para me inserir. Mas o pessoal trabalha muito com cera de planta, então alcanos, ácidos graxos, álcoois, que a assinatura isotópica deles, tanto de deutério quanto de carbono, elas podem indicar mudanças de precipitação e de vegetação. O deutério, na verdade, o hidrogênio, né, ele vai agir igual o delta 18 para espelhotemas. Então você consegue ver se teve maior intensidade ou mudança de fonte de precipitação. E daí tem um mundo que é
identificar contribuição de esgoto, identificar contribuição de material orgânico derivado de fogo, né? Então você tem os PAHs, o levoglucosano. Tem o BHP, que indica processos biogeoquímicos, enfim, são basicamente todo processo biológico deixa um rastrozinho que você consegue identificar a partir de uma análise mais avançada ou não. Só que depende um pouco da preservação desses biomarcadores no registro sedimentar. Só para deixar claro que a gente está fazendo aqui interações, porque ele avançou aí, ele deixou um espaço, né? Porque os outros que não tiveram essa oportunidade eram por causa do tempo. Alguém mais quer fazer? A gente ainda tem 2 minutinhos ali, ó, porque ele começou a atrasar. Só uma dúvida. Tem diferença do montante de emissão de metano entre uma ria que está mais ou menos perenemente alagada em relação às zonas de inundação, tem inundação sazonal? Tem diferença de escala, coisa do gênero? Tem uma grande diferença. Aí, um dos objetivos é justamente quantificar o... É muito difícil você tentar usar a lógica para chegar nisso, né? Mas as rias você tem um aporte de material orgânico que basicamente ele vai entrar na interface anóxica ali do sedimento e começa a gerar metano. Só que daí, entre o sedimento e a coluna d'água, você tem oxidação. Aí isso diminui bastante as emissões. Na planície de inundação, você tem a captura do dióxido de carbono pela fotossíntese e a emissão do metano assim que você alaga e transforma em ambiente anóxico. Geralmente, a planície de inundação emite mais. Gente, agradeço a presença de todo mundo, principalmente a Daílson pela apresentação. Nova área aí despontando aqui dentro do Instituto de Audiência, todo mundo ali motivado para tirar as dúvidas, né, de interagir um pouco mais sobre a redução aí. Na próxima quinta-feira a gente vai estar com o Saulo, que não está aqui, no mesmo horário. Bom, e até mais.